Construa a seguinte imagem na cabeça. Estamos há 66 milhões de anos atrás, no período Cretáceo. E quando observa-se o céu, existe uma nova estrela. Essa estrela surgiu algumas semanas atrás, e a cada dia ela vem ficando mais forte. Até que, numa certa manhã, esta estrela ela está tão próxima que ela passa cortando o firmamento. E na realidade essa estrela era um asteroide. Um asteroide de 12 km de diâmetro e que se choca na região que nós conhecemos hoje como Golfo do México, mais especificamente em Chicxulub. Esse asteroide ele se choca a 60 graus em relação ao horizonte com o nosso planeta, fazendo com que ocorra uma grande liberação de energia. E um monte de material que se encontrava na superfície da Terra é arremessado na direção da nossa atmosfera na forma de aerosol, principalmente silicatos e também em torno de 300 gigatoneladas de enxofre e 400 gigatoneladas de dióxido de carbono. Todo esse material fica na atmosfera por aproximadamente 15 anos. E isso faz com que a temperatura da Terra baixe em mais ou menos uns 20 graus Celsius. Além de tudo isso, também ocorre as chuvas ácidas devido à presença de muito mais dióxido de carbono na atmosfera, que ajuda a produção de um equilíbrio de água e CO2, mas que esse equilíbrio leva à formação do que nós conhecemos como ácido carbônico, mas também existe a possibilidade de formação de um ácido muito mais agressivo, que no caso é o ácido sulfúrico. E isso então leva a chuvas ácidas que vão destruindo a flora. Além disso, todo esse impacto que esse asteroide causou, ele leva à produção de tsunamis de mais de 15 metros de altura, o que fez com que grande parte da superfície da Terra, na região litorânea, obviamente, ficasse debaixo da água por algum tempo. O impacto foi tão grande que animais da Terra e animais que viviam no mar foram altamente prejudicados pelas ondas de impacto causadas. E isso fez com que ocorresse a destruição dos órgãos internos desses animais. Então, a catástrofe foi tão grande que os animais de grande porte deixaram de existir, sendo que somente animais muito pequenos acabaram conseguindo sobreviver. Esse é um retrato de mais ou menos o que aconteceu no fim do período Cretáceo, quando ocorreu o choque do asteroide na região de Chicxulub. Isso ocorreu há mais ou menos uns 66 milhões de anos atrás. E, obviamente, não tem como sabermos da existência de um asteroide que matou esses seres vivos há 66 milhões de anos atrás se nós não tivermos um indicador. Porque até então não tem como voltarmos no tempo ou ficarmos analisando toda a crosta terrestre em busca de crateras que podem muitas vezes estarem submersas. Mas então como que a gente faz para descobrir esses indicadores? Basicamente se analisa as camadas geológicas, ou seja, observa-se onde deixam de existir determinados fósseis para o surgimento de outros tipos de ordens de animais. A ideia é, quando nós pensamos em dinossauros, nós observamos que os dinossauros de grande porte, eles deixam de existir numa chamada camada KT, que é chamada de Cretáceo Terciário. Basicamente, é a ideia de que você tem entre o Cretáceo e o Paleoceno um período em que animais de grande porte, como dinossauros e répteis marinhos, desaparecem, ou seja, os fósseis desses animais são encontrados em grande quantidade, mas além dos 66 milhões a 65 milhões de anos atrás, você já não tem mais fósseis de dinossauros, você começa a ter fósseis de outros animais.
Isso já é um indicativo de que ocorreu ali uma grande mudança no planeta, que levou com que esses animais deixassem de existir. Só que esse é um registro biológico. Então você observa as camadas e tem essa resposta biológica baseada nos fósseis. Mas e se não tivesse como determinar a existência dos fósseis? E se a extinção fosse tão brutal que até a parte sólida dos dinossauros tivesse sido destruída? E aí a ideia é a seguinte: temos que fazer uma análise química da região onde temos, por exemplo, o Cretáceo Terciário, ou seja, a camada KT. E o que sabemos ali? Sabemos que quando analisamos essa camada, existe a presença de alguns materiais bastante interessantes. E isso foi descoberto lá numa região da Úmbria, chamada Gubbio. E essa descoberta foi feita por Walter e Luiz Alvarez. O que eles descobriram? Eles descobriram que numa determinada camada argilosa que se encontra entre as regiões sedimentares das rochas, especificamente na camada KT, existia uma grande quantidade de material vítreo, uma vez que, conforme o asteroide se chocou com a Terra, houve um processo de aquecimento do solo e, obviamente, algum material conseguiu fundir, então existe ali um material vítreo. Além de existir uma grande quantidade de material aerosol, mas também existe a presença de algo que não faz sentido, que é a presença de um metal muito específico. E esse metal é o irídio. Basicamente, o irídio ele existe numa quantidade muito pequena na superfície da Terra, em torno de 0,0001 parte por milhão. Então, quando analisamos a crosta terrestre, sabemos que existe uma pequena quantidade desse metal. Só que naquela camada específica existia uma concentração muito alta. E isso quer dizer o quê? Quer dizer que esse material não é de origem terrestre, porque ele não está distribuído numa porcentagem tão equivalente quanto o resto do planeta. Isso é um indicador químico de que aquele material não é de origem terrena. Então, basicamente, nós temos um material extraterrestre. Isso faz todo sentido porque os asteroides são corpos celestes formados ou do choque com planetas ou, basicamente, da explosão de estrelas. No caso, o que acontece por uma estrela explodir? Ela consome todas as camadas mais leves, ou seja, de elementos mais leves, através de um processo de fusão. Inicia-se com a fusão de todo o hidrogênio, gerando hélio, depois começa-se a usar o hélio para gerar outros elementos químicos, como por exemplo berílio, carbono, até que chega a produção do ferro, que agora não é mais exotérmica, mas sim endotérmica. E nesse processo, então, em vez de liberar energia, ocorre o consumo de energia. Esse consumo da energia estelar é tão grande que chega a um determinado ponto que a produção de material do tipo férrico, ele acaba se tornando insuficiente e a estrela então deixa de existir, ela explode. Esse material é dispersado por uma região muito grande, só que logo em seguida existe a tendência da formação de uma supernova. Obviamente, se a estrela tiver massa suficiente para isso. Então toda a gravidade ela faz um processo de colapsamento e esse material retorna e ele vai sendo convertido em nêutrons. E aí tem mais liberação de energia ainda. Obviamente que o material que ela dispersa por uma região das suas proximidades acaba fazendo com que surja outros corpos celestes. Podem ser planetas, uma vez que esse material começa a se chocar e começa a formar corpos massivos o suficiente para que eles tenham ali uma gravidade forte e mantenham o material próximo. E dessa forma, obviamente, que muitos nêutrons
também se chocam com esse material e você vai tendo o quê? Você vai tendo a produção de novos prótons no núcleo. Então imagine, quando a estrela explode, um monte de átomos de ferro acabam recebendo nêutrons através do chamado processo R, ou seja, o processo rápido. Esses nêutrons, eles possuem quarks do tipo down, que acabam sendo convertidos a quarks do tipo up. E nesse processo, então, você tem ali a formação de elementos mais pesados que o ferro. E isso, então, faz com que esses núcleos vão recebendo mais nêutrons, mais nêutrons, mais nêutrons e vão se formando outros átomos, até que chega na produção do irídio, que tem 77 prótons. E, obviamente, esse material ele surge de uma região próxima dessas estrelas que está liberando uma grande quantidade de nêutrons. Só que parte desse material que se encontra numa região um tanto quanto de limite da estrela, que acabou de explodir, ele não necessariamente entra em órbita da estrela e nem mesmo em órbita de planetas. Isso faz então com que esse material fique, vamos colocar entre aspas, livre no universo. Muitos meteoros, cometas e asteroides, eles têm uma certa movimentação elíptica ao redor, por exemplo, de uma estrela ou de um grupo de estrelas. Isso então faz com que eles possam se mover, em teoria, livremente, mas não necessariamente deslocado de uma estrela. Mas existem aqueles corpos celestes que acabam se deslocando e realmente viajando pelo universo, como foi o caso, por exemplo, do Oumuamua, que, em teoria, visitou a gente aqui um tempo atrás e gerou toda aquela polêmica que as pessoas começaram a acreditar que aquilo poderia ser uma sonda espacial, mas na realidade era um asteroide, um cometa no caso. E o que acontece basicamente? Basicamente, esse material ele pode existir na nossa galáxia ou vir de fora da nossa galáxia, e isso é muito mais raro na realidade. Então, quando ocorre dentro da nossa galáxia o surgimento de uma supernova, pode levar ao expelir desse material para regiões que ele ainda é bombardeado por nêutrons, gerando outros elementos químicos, mas que acaba ficando livre da força gravitacional de estrelas e planetas próximos. Então isso faz com que ele se mova livre pela galáxia ou pelo espaço. E isso então foi o que aconteceu com esse asteroide que chegou aqui na Terra e colidiu e assim levou à extinção dos dinossauros. Obviamente, como eu disse, esse material ele é altamente denso. Por quê? Porque ele é oriundo de uma região do espaço que houve liberação muito grande de energia e um rápido bombardeamento de nêutrons que levou à produção de vários elementos químicos, dentre eles alguns elementos muito mais massivos do que o ferro. Mas é claro que ainda a grande parte desses corpos celestes é rica principalmente em ferro e níquel, tanto que quando encontra-se um meteorito, e existe uma diferença bastante grande entre meteoro e meteorito, meteoro ele está no céu ainda, meteorito ele já caiu na Terra. Quando faz análise desse material, ele é basicamente ferro. Só que uma pequena quantidade da massa dele é irídio, e essa quantidade de irídio é bastante superior ao que nós temos aqui na Terra. Dessa forma, o indicador de que realmente ocorreu uma extinção, e essa extinção foi causada por um cataclisma cósmico, ou seja, a queda de um asteroide na Terra, é a presença do irídio em camadas geológicas. Pessoal, muito obrigado por vocês viram o vídeo até aqui. Peço, se for possível, que vocês curtam o vídeo, se inscrevam no canal e também cliquem lá no sininho para que o canal possa continuar crescendo. Se for possível, compartilhe o vídeo, porque isso é muito importante também para o canal. Antes de ir embora, dá uma olhada no link que eu deixo aqui embaixo, que pode ajudar vocês a desenvolverem uma literatura científica mais rebuscada. Muito obrigado pela sua companhia e até o próximo vídeo.